Fala galera, beleza? Professor Tiago aqui mais uma vez em mais um Tira Dúvidas. Agora analisando, né? A gente já fez algumas aulas falando sobre os sólidos, né? E me pediram essa questão aqui, mandaram por um e-mail, né? E-mail exogesur109@yahoo.com.br, né? Ou jthbezerra@gmail.com. Estão mandando muitas dúvidas sobre alguns assuntos, algumas questões. Normalmente são questões que o pessoal não consegue resolver ou tem dúvida, né? Então mandam para o e-mail. Qualquer dúvida vocês mandam também lá, né? Se eu souber ou eu tiver uma saída, um discernimento, né, para resolver, eu vou estar postando aqui no canal para vocês, certo? Determine a aresta de um cubo de 125 metros cúbicos de volume. Bom, pessoal, aqui uma questão um pouco diferente, né? Não é difícil essa questão. Ela é diferente porque normalmente ele pede o volume, dá o valor da aresta, né? A gente sabe que o cubo, ele tem todas as arestas iguais, do mesmo tamanho, né? E o volume do cubo, vou botar V cubo, né? Volume do cubo é igual a aresta, o valor da aresta elevado a 3, né? No caso dessa questão aí, ele deu o volume, então no lugar do volume eu vou botar 125 igual a aresta elevado a 3. Aí vai aquela coisa que nós já estudamos, né? Como é que eu vou eliminar esse 3 aqui, expoente aqui do A? Eu quero saber o valor de A, eu não quero a terceira. Então eu vou fazer o que? A raiz cúbica de 125, né? Vamos usar valores positivos, a gente está falando de um lado de uma figura, de um objeto, né? Então vamos descartar possíveis negativos, né? Pessoal, a raiz cúbica de 25, né? Utilizando a fatoração, você vai encontrar, né, ó, 125 dividido por 3 não dá. Por 2 não dá porque ele é par. Por 3 não dá porque a soma não dá, um múltiplo de 3. Por 4 não dá porque senão daria por 2. Por 5 dá porque terminou em 5. A regra do 5 diz que quando termina em 5 eu posso dividir o número por 5, que dá 25. Por 5 que dá 5 e por 5 que dá 1. Né? Então o 5 apareceu 3 vezes aí. Então ficou raiz cúbica de 5 elevado a 3 igual a o valor da aresta. Ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Né? O pessoal gosta de usar a regra do corta-corta. Não gosto muito, mas tudo bem. 5 é igual ao valor da aresta. 5 o quê? 5 metros, né? 5 metros é o valor da aresta. Certo? Então, pessoal, questão bem simples essa daí. Tranquilo. Bem simples. Porém, tive que usar a raiz cúbica, porque como eu estou falando de volume, e o volume é sempre bom você saber a equação do volume do cubo, do paralelepípedo, no geral, os demais, os principais, assim, a nível de anos finais de Fundamental 2, é importante você saber do cubo, do paralelepípedo, do cilindro e de prisma também, né? Mas você sabendo desses 4, eu acho que está suficientemente bem. Fazendo tanto para descobrir o volume como para descobrir o valor da aresta no caso do cubo, como foi esse problema aqui. Beleza? Então esse aí está resolvido. Então, galera, o nosso segundo problema é esse. Calcular o valor do volume dos sólidos. Eu esqueci aí da palavra volume, mas é o volume aí. Tem um volume aqui, né? Ah, Maria, né? Calcular o valor. Vamos ajeitar aqui. Do volume dos sólidos. Meu desenho tão lindo aqui também, viu? Tô botando um de cada vez porque o espaço aqui é curto. É bastante limitado, então eu tô aproveitando bem, fazendo cada desenho por vez, tá? Pessoal, aqui nós temos um cilindro oblíquo, né? Não é muito comum a gente fazer exemplos com cilindro oblíquo, mas pediram esse exemplo aqui
e eu vou fazer o comentário sobre ele. Como é que calcula, Tiago? Eu sei que o volume do cilindro, pessoal, vou botar Vcil, certo? Volume do cilindro é dado por área da base. Já a tua letra é horrível, eu sei, pessoal. Base vezes altura, certo? Aí volume do cilindro. A área da base é o que? A área, né? A base a gente sabe que é um círculo. Então vamos botar π, R vezes R elevado a 2, vezes a altura do objeto. Certo? É porque eu fico gravando com uma mão, pessoal, segurando a câmera aqui, escrevendo com a outra, e não fica muito confortável para escrever mais à vontade, né? Mas, enfim, vamos para o nosso objetivo, que é maior, que a causa é maior, né? Bom, pessoal, pelo desenho que me mandaram aqui no e-mail, eu tenho esse cilindro, ele é chamado de cilindro oblíquo, tá? Cilindro oblíquo. Tiago, que diabo é um cilindro oblíquo? É quando ele está assim um pouco enviesado, que o pessoal gosta de chamar, né? Assim, é só pegar um cilindro e botar ele torto assim? Pessoal, não é. Esse cilindro aqui, eu posso ter uma perspectiva sobre ele e deixar... Ave Maria. Eu posso ter uma perspectiva sobre ele, tá horrível, mas tudo bem, né? Não, esse cilindro aqui, pessoal, não é a mesma coisa desse. É só deixar ele torto, não. Veja que a base dele, né, a base desse cilindro está paralela à superfície de apoio, né, ó, e a base dele está paralela à superfície de apoio, a superfície de apoio, no caso o chão está paralela à superfície e paralela à base da figura, a superfície dela aqui está paralelo. Esse aqui não está, ó. Se você botar ele aqui no chão, ó, não tá, ó. Esse aqui não tá paralelo a esse. Esse aqui tá paralelo a esse, mas não tá pro chão. Então esse aqui, o chão não tá para esse. Esse aqui também não tá pro chão. Então cuidado com esses casos de cilindro oblíquo. Porque quando você trabalha com eles, você vai trabalhar com um elemento chamado geratriz. Que diabo é a geratriz? Geratriz nada mais é, pessoal, isso daqui. Se eu pegar e fizer um triângulo retângulo, na figura lá que foi passada para mim já tinha, é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Aí você já matou. Tiago, eu não tenho a altura da figura, mas ele disse que o triângulo é retângulo. O desenho já está dado lá. Exatamente. Né? Eu não sei como é que vai dar o valor dessa altura. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui hipotenusa ao quadrado. Vai ser igual a 5 ao quadrado mais a altura que eu vou chamar de H, tá? Ó. Eu vou chamar de X. Negócio de H, né? Vou chamar de X. X ao quadrado. Então 8 ao quadrado dá 64, 5 ao quadrado dá 25. A gente sabe que a hipotenusa fica sozinha, os catetos ficam sozinhos do outro lado, né? Então 64 menos 25 igual a X ao quadrado. 64 menos 25 dá 39, né? Horrível. Tiago, 39 não tem raiz. Mas vamos lá, porque pediram, né? Pediram para fazer. E vamos fazer o bicho. X ao quadrado é igual a isso aí. Então, o nosso X, pessoal, aqui, eu vou botar aqui embaixo, né? Tá meio assim. Mas vou botar aqui, raiz de 39 é igual a X. Pronto, encontramos a altura do cilindro, que é raiz de 39. Já, pelo amor de Deus, é o jeito, pessoal, vai ficar assim. Às vezes as coisas não saem tão bonitinhas não, né? Quando você tem a sorte de pegar um número que já tem a raiz. Tiago, dá 49. Cuidado, pessoal, para não confundir. Aí dá 39 mesmo, viu? Então vamos lá para o nosso volume do nosso cilindro. Ele não pediu na questão para considerar π algum valor. Então vamos deixar π mesmo, né? π mesmo, certo? π mesmo. Olha o raio do cilindro, ó, pessoal, o raio do cilindro é a metade da boca do bicho, que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes a altura, que é raiz de 39. Vai ficar lindo esse resultado aqui. Então o volume do cilindro
dá π vezes 25 raiz de 39. 39, pessoal, não tem raiz, não dá para tirar ninguém, não dá para simplificar, dá para simplificar, dá para transformar em multiplicação, mas não vai sair ninguém da raiz, não tem jeito, né? Você divide ali por 2 não dá, você divide por 3 que dá 13, e 13 é primo, só dá por 13, então não adianta nem simplificar. 39 dá o produto de dois números entre si que, né, que não dá para ter raiz de nenhum nem de outro. Certo? Então vai ficar assim. Normalmente eles gostam de botar volume do cilindro o 25 depois do π, ou o π depois do 25, raiz de... contrário aqui, né? 25 raiz de 39 π. O π no final, certo, pessoal? 25 raiz de 39 π. Lembrando que esse 25 está multiplicando isso aqui. Ele aqui, ele não deu a unidade. A gente sabe que é volume, mas ele não deu unidade, não disse que era centímetro, não disse que era metro, não falou nada. Então vamos botar o quê? O quê? O C, né? Quer dizer, unidade cúbica, certo? Então com isso a gente encontra aí o volume do nosso cilindro. Esse é chamado de cilindro oblíquo. Tiago, se ele não fosse oblíquo, ele teria que ter dado todas as referências aí da figura. O caso, a base, o raio, a altura, né? A altura eu tive que descobrir, lembrar que a altura não pode ser, pessoal, isso daqui. Tem gente que pensa que a altura é isso. A altura não pode estar inclinada. Ela tem que estar formando o ângulo de 90. É o segmento que forma 90 graus com a base. Então, foi o que? Porque meu desenho tá feio, mas no desenho que a pessoa mandou tá bem bonitinho lá. Né? Desse ponto aqui para cá, que é exatamente o raio da figura. Forma o raio, né? Ó. Esse pedacinho aqui é o raio da base. E isso daqui forma 90 graus, logo isso aqui é a altura, né? Ok, pessoal? Então é isso daí. Lamento aí não ter aparecido tão bonitinho aqui como o pessoal costuma ver, né? Algumas que o pessoal manda para mim, a gente tem a sorte de ver uns resultados bem bonitos, bem simplesinho, mas aqui apareceu essa barroada aí. Mas é isso mesmo. Certo, galera? É isso aí. Valeu. Falou.